Então, daí são 8 palestras, né? Essa é a primeira. Certo. Hoje vai ser mais assim mais uma introdução, né? Certo. Introdução mais ou menos, mas digamos que hoje a gente não vai pegar pesado. Que bom, né? A partir das outras assim vai ficar um pouco mais complexo. Vai ter prova? Se ter Não prova... vai, justamente vou explicar que não é um curso. Entendi isso. Então, só para falar da onde que peguei as coisas, assim, das coisas que vou falar. Eu me inspirei assim do Patrick Vallas. Patrick Vallas é ele na verdade ele assistiu aos seminários do Lacan e também trabalhou com o Lacan no hospital, né? Certo. E o Patrick Vallas como eu vou falar? Ele foi muito importante porque ele que ajudou a transcrever os seminários do Lacan no papel, né? Então ele reuniu as pessoas que ele conhecia que participaram dos seminários. Eles passaram 2 anos escutando as gravações, olhando as notas que tomaram assim, para escrever os seminários, porque tem uma versão oficial dos seminários que foi publicada assim. Só que eles fizeram uma outra versão que é muito mais detalhada. Ou seja, que você tem, por exemplo, você tem os risos, sabe? Você tem detalhes que não tem na outra versão, né? Ou coisas a mais assim dos seminários, porque o Lacan ele falava tipo acho que uma vez por semana ele falava assim na frente de pessoas que vinham e escutavam o que ele falava. Aí eles fizeram um site, no site eles colocaram todos esses seminários. Que é o site Staferla se chama. É staferla.free.fr, não é www. Não é. Não tem www, é só isso. E lá tem os 25 seminários do Lacan. Que foram... então o Patrick Vallas, ele é um pouco... Ele não é pedagógico, por exemplo, quando ele explica uma coisa assim, geralmente não dá para entender o que ele está falando. Mas ele é muito legal porque ele fala muito da... Como dizer? Ele fala muito das ideias em geral, assim. Faz sentido que ele conheceu o Lacan, né? É isso. E depois tem o Jacques Sibony. O Jacques Sibony é um psiquiatra, psicanalista, e ele explica muitas coisas sobre a topologia. Não sei se você sabe o que é a topologia. A topologia é Topologia é uma parte das matemáticas que estuda os volumes. Aí tem quase todas as coisas muitas coisas do Lacan, sobretudo todos os esquemas, os desenhos dele que são baseados em topologia. Então vamos ver bastante de topologia, porque é engraçado porque ninguém mais falou de topologia. Ele usava a topologia na época que ele fez os seminários. E depois as pessoas que seguiram o Lacan até hoje, assim, ninguém fala de topologia. Eu acho que não dá para entender o Lacan sem saber de topologia. Então o Jacques Sibony, um psiquiatra, assim, ele explica justamente muitas coisas assim, de topologia, a partir da topologia. E depois me inspiro bastante do Christian Dubuis-Santini, que ele é amigo do Patrick Vallas. E ele é mais do lado assim, subversivo da psicanálise, ou seja, ele tem uma página no Facebook, por exemplo, e ele fala da nossa sociedade assim, em função do Lacan, tudo uma visão assim, crítica. Isso. Então, daí, por que eu decidi fazer essas palestras? E porque eu vi que quando você se interessa pelo Lacan, você vai cair naqueles esquemas, assim, os matemas, que muitas pessoas que são da área das humanas, por exemplo, eles têm pavor das matemáticas, essas coisas, então já assusta um pouco. Quando você pega textos que explicam isso,
aí você entende menos ainda, ou não entende nada, ou confunde tudo. E eu também passei por isso, de querer mais saber do Lacan, porque realmente não entendia. E então eu quero as palestras, assim, esses vídeos, para justamente abrir uma porta para quem quer se interessar pelo Lacan, né? Que quer se interessar, que quer estudar Lacan. Então eu vou explicar, assim, vamos dizer, as coisas básicas, assim, que tem que saber para entender o Lacan. Então eu falei que isso que não é um curso, né? Que não tem curso de psicanálise lacaniana. Apesar que existem cursos, mas porque a psicanálise, para poder ter um curso, a psicanálise teria que ser uma ciência, né? Uma ciência, uma coisa que se ensina. E o Freud queria que virasse que a psicanálise seja uma ciência. Ele morreu antes, vamos dizer. O Lacan, talvez, no início também, ele talvez era uma intenção, com os matemas, de colocar uma coisa científica nisso. Isso, mais positivista, talvez. Mas ele abandonou bem rápido. Assim, em 78, ele falou a psicanálise não é uma ciência, né? E o fato, eu vi que tem cursos sobre Lacan, né? Mas isso ou seja, é uma aberração. Por que uma aberração? Porque a gente vai ver isso no quarto vídeo, que o Lacan ele definiu 4 discursos, né? Tem o discurso do mestre, o discurso do histérico, o discurso do universitário e o discurso do psicanalista. O psicanalista, né? Do mestre, do histérico, do universitário e do psicanalista. Então, a psicanálise fica no discurso da psicanálise e a universidade no discurso da universidade. E não pode ou seja, não pode estar falar um discurso psicanalítico no discurso universitário. É isso que é um argumento, assim, para falar que a psicanálise lacaniana não tem nada a ver com a universidade. É outra coisa. Não é o mesmo discurso. Mas sempre assim, não sei porquê, mas a gente transforma tudo, né? Porque hoje eu vi cursos de Lacan, formação à psicanálise lacaniana. Tá. Não é... Tem muita, como dizer... A gente transforma muito, eu comparo muito isso com o parkour. Sabe o que é parkour? Sim, sim. Parkour, né? Pula de um muro para outro na cidade, tudo isso. É um francês que criou isso. E a ideia dele, ele criou isso falando assim, que a ideia é que o meio, a cidade na qual eu vi, o meio ambiente, o meio ambiente não me controla. Eu tenho poder sobre o meio ambiente. Por isso que eu posso pular tudo. Eu tenho poder sobre o meio. É livre tudo. Ele falou na época, não pode institucionalizar isso, sabe? Tem que ficar livre, anárquico. Hoje em Paris você tem aulas de parkour, você tem competição de parkour. Sim. Estragou tudo. Institucionaliza tudo, Sim. Né? É uma necessidade, talvez, do ser humano, né? De didatizar muitas coisas, Sim. Né? O Lacan, em 69, ele falou assim, mas eu não sou da universidade. Em 73, ele falou, não há formação analítica. Na verdade, se a gente segue o Lacan ao pé da letra, assim, é impossível ser psicanalista. Não tem como ser psicanalista. E isso que eu quero falar do Lacan, é muito difícil, é muito mal interpretado o Lacan, porque é muito fácil mal interpretar o Lacan. É muito fácil se desviar do que ele fala, é muito fácil, mas se a gente seguir o Lacan, assim, não tem como ser psicanalista. Porque é uma contradição. Não é que é uma contradição, vamos falar assim, que a psicanálise para o Lacan é um discurso, que vamos explicar isso mais tarde.
é uma prática e um discurso. Em 78 ele fala que a psicanálise é intransmissível. Não se pode, porque até não é uma profissão, né? É um discurso. Mas vamos, quando a gente falar dos discursos, você vai entender melhor isso. E tem uma coisa assim, que como é baseado é a fala, né? Então eu acho que para entender o Lacan tem que ser explicado oralmente. É uma coisa que é oral. Se fala, por isso que se escreve muito sobre Lacan, mas o Lacan falava de publicação. Publicação é a palavra publicação. A palavra poubelle em francês quer dizer lixo. E publicação é publicação, né? Aí ele chamava tudo que os psicanalistas escreviam sobre psicanálise de publicação, né? Porque o Lacan falava assim que os piores inimigos da psicanálise são os psicanalistas. Porque hoje, por exemplo, tem muitos encontros lacanianos em que as pessoas vêm com um texto e vão ler o texto. Isso é anti-lacaniano. Não é assim. Porque uma vez que você escreveu algo, você tirou os erros, você tirou os lapsos, essas coisas assim, que fazem com que o discurso psicanalítico ele é falado. Então fica muito chato, geralmente, ninguém entende muita coisa do que as pessoas, né, estão lendo assim, dura às vezes 1 hora, 2 horas. As pessoas ficam assim ouvindo, que legal, mas isso não é o discurso analítico. É ler um texto assim na frente das pessoas, né? Quando a gente fala, a gente erra, os erros fazem parte, né, da identidade, né? Bom, é muito complicado assim evoluir no mundo lacaniano por causa disso, assim, de muitas coisas, vamos dizer. Aí você viu aqui os negócios do Lacan, assim, Sim, tem coisas, né, os esquemas, né? Os esquemas, por exemplo, esses aqui, né? Esse aí. Tem muitos, o que chama de matemas, assim. Esses até, né? Minha primeira formação é informática. Então, o que é esquemático assim, até se você me ajudar, eu vou. Agora, isso é mais complexo. Isso também, Isso, o cross-cap. Então, porque você olhando, né? Eu não consegui achar uma referência para interpretar. Precisa de ajuda mesmo de alguém. Fórmulas. Exatamente, para interpretar. Então, mas tudo isso é feito justamente para simplificar. Porque Imagina se fosse para dificultar. se fosse possível assim, explicar com um texto, né, não precisava disso. Entendi. Só que um texto vai complicar. Não dá conta, tem que ser uma metáfora visual, né? Entendi. Eu acho, é assim, isso tem que ser explicado por alguém para poder entender. E depois você vai olhar e, sim. Fez sentido. E você vai ver que não é nada, é justamente simples. Na verdade, a gente não consegue entender porque é extremamente simples. E por quê? Porque a gente passou por toda essa educação, essa sociedade, a gente se distanciou completamente de nós mesmos, do que somos, né, como seres humanos. Então estamos com a cabeça cheia de muitas coisas. E por isso a gente não consegue ver coisas assim simples. Eu peguei uma citação do Lacan no Seminário 4, ele fala assim, eu vou traduzir em português, se você não entender, você me fala assim, os atos espontâneos
de uma criança são algo de muito mais direto e de muito mais vivo do que as concepções mentais de um ser adulto. Depois dos longos anos de emburrecimento amplificatório que constitui o comum do que nós chamamos de educação. Ou seja, que é porque a gente está cheio de ideias, de coisas que aprendemos na escola, na universidade, tudo, que a gente não consegue chegar a essas coisas simples. E é por isso que você vai perceber, depois, por exemplo, na próxima vamos ver o grafo do desejo, né? O grafo do desejo é isso aqui. E isso, depois de explicar isso para você, você vai olhar para ele e você vai saber. Claro que você talvez não vai poder explicar assim, mas você vai ver, você vai, agora sim, eu sei do que está falando, entendeu? Entendi. E bom, tem que ter muita coragem, né? Você tem muita coragem de estar aqui. Talvez curiosidade. Uhum. Em 73, Lacan ele falou, se você entendeu, é que provavelmente está errado. Se você entendeu... Entendeu algo, Sim. alguma coisa do objeto do mundo. Sim. Por exemplo, eu entendi o que é filosofia. Eu estou errado porque eu fiz algo hermético em relação à filosofia. É que, sobretudo, ele quer falar assim, que quando a gente acha que entende... entendi tudo, já sei. É que tem uma coisa errada. Entendi. Porque tem... Quer dizer, entendi. Você entendeu? Mas não muito. Entendi, não muito. Mas não muito. No Lacan sempre vai ter que ter vamos dizer, uma parte que é meio, tipo, que meio aberta, assim. Né? Por isso que eu não vou... eu vou explicar, eu não vou fazer como o que também se faz muito, de muitas palestras, que a pessoa explica, ninguém entendeu. Inclusive porque a pessoa que explicou também acho que não entendeu bem. Mas não tem que, como dizer, tem que deixar uma parte assim um pouco aberta, vamos dizer. O que também acontece no meio dos lacanianos, assim, e eu não quero fazer isso também, de explicar, de falar, expliquei, e as pessoas pensarem assim, nossa, ele é muito inteligente, porque eu não entendi nada, assim, mas ele sabe. Porque isso acontece muito no meio, tem como o Lacan virou um pouco como se fosse um mistério, né? Uma coisa mística, sabe? Nos meios místicos, é assim, esse sabe mais do que os outros. Todo mundo respeita, mas ele entendeu uma coisa que a gente não entendeu. Então, está rolando um pouco isso, mas não tem que rolar isso, né? Não tem que ter, tem que falar, explicar, entender para... Qual era o propósito do Lacan que ele trouxesse todas as respostas? Acho que ele está fazendo a gente fazer mais perguntas, é isso? Sim, justamente. Não é... Ele explica como o ser humano funciona, vamos dizer. E depois você se ajeita com isso. Não ajeita. Não se ajeita não, viu? Então, por exemplo, eu não vou falar, eu não vou dizer, eu sei tudo do Lacan, eu entendi tudo. Mas o que eu posso falar, que isso sim eu posso falar, é que eu sei do que ele está falando. Eu estou entendendo do que ele está falando. E isso é uma boa coisa. Tudo isso vai ajudar então a se entender a si mesmo e entender um pouco o que está acontecendo no mundo, vamos dizer, porque tem bastante confusão, né? E na época que eu quis fazer essas palestras, eu vi um seminário do Patrick Vallas, que estava falando assim que porque tem essa história que o inconsciente ele fala em alemão, porque o Freud que inventou, né, que o pai da psicanálise.
o Lacan, ele traduziu, vamos dizer, em francês. Então, o Lacan fala em francês. E o Patrick Vallas, ele falou, porque os países que falam mais do Lacan, bom, tem a Buenos Aires, na Argentina, que depois da França seria onde tem mais interesse pelo Lacan. E o terceiro seria o Brasil. O Brasil seria o terceiro país que se interessa mais pelo Lacan, né? E justamente o Vallas falou justamente do Brasil, e ele falou assim que as pessoas no Brasil deveriam desenvolver o Lacan em português. Porque a língua é muito importante, assim, por isso que é bom falar bem francês para entender o Lacan, mas o que seria bom é desenvolver a psicanálise lacaniana em português, o que é isso que eu estou tentando ajudar nisso, né? Sim. Então, o problema do Lacan é que quando eu vou começar a explicar as coisas, vocês vão pensar que eu sou um guru, que sou um guru e que eu estou explicando uma mitologia, né? Tipo assim, o Deus fulano tal, que come... não é isso, assim. Tem uma coisa, no fim das explicações, você vai ver que não tem nada assim de místico, de incompreensível, de uma explicação do mundo diferente, nada disso. Porque tudo que o Lacan tirou, assim, todas as coisas que ele desenvolveu, vem da prática, assim, vem do que ele via com os pacientes, né? Sim. Então, não é uma coisa inventada de explicação, vem dos pacientes. Do mundo real, né? Da situação. Isso, do trabalho, isso, na clínica, né? Vem da clínica. Mas como o Lacan, ele é muito assim, é um cara muito bagunçado, muito... ao mesmo tempo que ele é extremamente rigoroso, então ele facilmente é atacado, né? Por exemplo, ele deve desenvolver uma coisa a partir do número de ouro, você ouviu falar? O número de ouro, assim, tem uma fórmula matemática e o que se chama de número de ouro, ele aparece muito na natureza, ele aparece muito não sei, nas flores, não é o sequência Fibonacci? Não? Isso. Desculpa, ele vem pode ser deduzido também da sequência de Fibonacci. E mesmo os arquitetos usaram ele para construir coisas harmônicas, né? Aí o Lacan, ele baseia, só que ele erra na fórmula. Porque a fórmula é x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0, e ele colocou x quadrado mais x, não é mais x. Então daí os matemáticos já falam, esse cara é um charlatão. É um charlatão, né? O Lacan foi muito chamado de charlatão, né? O cara que está falando qualquer coisa. Eu não sabia. Há pouco que eu tive contato, pelo contrário, né? Assim, dentro da linguística aplicada, especialmente dentro dessa dimensão dos distúrbios da linguagem, ele é visto como não uma solução, mas como um caminho muito poderoso para ajudar. Não, ele é, sim, claro. É que na maneira dele de apresentar as coisas, né? Então, eu cheguei ao Lacan justamente porque eu trabalho com línguas, né? Eu trabalho com palavras. Eu dou aula de vários idiomas, meu mundo são palavras. Então, por isso que me interessou muito, porque o Lacan justamente é linguagem. O Freud, claro, o Freud falava da linguagem, mas acho que o Lacan ele insiste mais nisso, né? O Lacan ele mais a linguagem aparece mais nos escritos, no que ele fala, tudo do que do Freud. E então, falando da linguagem, então também eu vou falar coisas que você vai entender, mas vai ser necessário você refletir depois para ver as consequências que tudo isso tem. Né? Quando você fala da linguagem, tem que entender que os animais, por exemplo, os animais eles têm um contato direto com o mundo.
Ou seja, os animais eles já nascem já sabendo o que comer, quem é o predador que tem que fugir, onde pegar as coisas, onde ele conhece o habitat dele, onde ele tem que ficar, assim, ele tem o animal ele tem um contato direto com o mundo. Agora o nosso mundo não é a natureza, porque a gente fica perdido na natureza. O nosso mundo é a linguagem. Começou quando a nossa mãe começou a falar com a gente, quando começamos a colocar nomes, a gente descobre o mundo através das palavras, né? Então quer dizer que nós, na verdade, não podemos ter contato com o que vamos chamar de natureza, com o que os animais têm e que nós perdimos. O nosso mundo é feito de palavras. Tudo que você vê ao seu redor. E porque falaram para você que isso é tal coisa, que isso tem uma palavra para cada coisa, um nome. E isso é tão forte que, na verdade, a gente poderia até falar que fomos expulsos da natureza. Fomos expulsos da natureza porque a gente não consegue ter um contato com o mundo que não seja através da linguagem. Eu falo, por exemplo, que imagina você conhece, você imagina o litoral brasileiro daqui, que é muito lindo, né? Todo mundo vai concordar falando assim, olha as montanhas, assim, a vegetação, todo mundo concorda que é lindo. É uma coisa linda. Mas é lindo enquanto tem seres humanos para falar que é lindo. Né? Se não tivesse mais seres humanos. Existe só e tudo bem. Vamos dizer que é, mas não é nem lindo, nem... Precisa de uma pessoa para falar isso é lindo. Ou seja, a linguagem, o nosso mundo, isso tem consequências enormes. Porque, na verdade, você fala, vou na natureza para ficar em contato com a natureza. Você não pode estar em contato, você está em contato com as palavras que você coloca na natureza. Tanto é que tem pessoas que se sentem bem na natureza, falam que é agradável o ar fresco, o oxigênio, os passarinhos, que lindo. Eles se sentem bem. Mas tem outras pessoas também que se sentem mal na natureza. Já vi isso, já vi pessoas que estavam fazendo trilhas que falam, nossa, não vejo a hora de voltar para o meu apartamento em São Paulo. Porque não gostam, porque as palavras... Isso não é uma coisa que eles gostam, né? E por isso que o nosso mundo é linguagem e que por isso que a gente não se comporta como os animais. Que a gente tem um habitat diferente. Uma coisa, por exemplo, quando você acorda de manhã, você precisa de um tempo para saber onde você está, né? Sim. Ou você precisa colocar palavras para saber, estou na minha casa, uma outra casa. Mas a gente precisa de um tempo para colocar significado, para colocar assim, palavras para saber onde estamos. Quando você volta para a sua casa, você se sente muito bem na sua casa, porque é sua casa. Todas as coisas você colocou lá, você se sente bem. Agora, um dia você é convidada, por exemplo, para ir como chama, um vernissage, por exemplo. Você chega num lugar com muitas pessoas que você não conhece, como você se sente? Mais ou menos. Você precisa de um tempo para você identificar com palavras tudo que está ao seu redor e para você começar a se sentir mais à vontade. Sendo que um animal, em qualquer lugar, ele já sabe o que fazer, onde ir. Ele não precisa disso, né? Bom, isso era um pouco uma introdução, na verdade, né? Agora eu vou falar do real, simbólico e imaginário. Não sei se você já ouviu falar disso. Eu tive, sim, algumas, mas não na percepção de Lacan. Sim. Né? O real, o simbólico e o imaginário. Imaginário, eu estudei um russo, na verdade alemão, russo, Flusser, não sei se você conhece. Não. Ele fala um pouco de imaginário, né? Mas uma perspectiva bem distante da cotidiana até. Simbólico a gente ouve falar bastante, né? Sim. Quando a gente está estudando, aí você acaba vendo
Wittgenstein e outras pessoas. Ah, sim. Né? Wittgenstein, ele tem um lado lacaniano desse aspecto das palavras, né? Sim, então, Wittgenstein é o... Eu nunca tinha feito essa associação, é verdade. Ele é muito assim, ele é realmente bem próximo do Lacan, né? No sentido de falar que o pensamento filosófico, na verdade, são palavras entre elas, né? Sim. Ele até fala que os limites do meu mundo, do meu mundo são os limites da minha linguagem. Exatamente. Então, eu vou... Legal. Vou pensar assim. Eu vou explicar isso de uma forma assim, é um jeito... Ah, quero assim. É um jeito de explicar isso, né? Não é a única maneira de explicar isso. Vamos pegar a criança. Vamos pegar a criança começando na barriga da mãe, ok? Ela está no mundo onde não precisa saber se vai ter comida ou não precisa saber se tem ar ou não. O mundo, vamos imaginar que é uma esfera assim. Certo. Vou colocar assim como se fosse... Você imagina uma esfera perfeita onde tudo funciona, onde não tem problema nenhum. Só que daí vai ter um nascimento, né? Aí a criança nasce, tem o ar que chega, os pulmões assim que se enchem. É um trauma, né? É um trauma. Às vezes, se a gente pensasse assim, quando uma criança grita, por exemplo, se fosse um homem que grita dessa maneira, né? Seria gritos de tortura, né? De cortar o braço com uma serra, que gritaria desse jeito, né? Ah! Então, é realmente um trauma... Sim, dói, né? Porque rompe até uma pele, né? Sim, deve ser uma experiência... Se a gente vivesse como adulto isso, pirava, né? Desmaiava, sei lá. Verdade. Aí você vai imaginar assim, que essa esfera, nesse momento de nascer, dá para pensar que perdeu alguma coisa. É como se a gente fizesse um buraco nessa esfera, né? Você imagina a esfera, eu faço um buraco dentro e vamos ter um donut, sabe? Sim. Um negócio mais ou menos assim. Vamos ter uma rosca, né? Aqui, que pode chamar uma rosca. Sim, rosca. É uma esfera com um buraco aqui, porque falta alguma coisa. Vamos chamar isso menos 1. O Lacan chama isso menos 1, mas não tem importância agora. Isso a gente poderia chamar isso, vamos chamar isso de real, ok? O real, é uma coisa real, assim, uma coisa real aconteceu, né? O evento aconteceu. O nascimento. Assim. Aí vamos pensar assim, depois a criança, se ela tem... A criança vai ficar com a mãe. E a mãe no início vai dar absolutamente todo o tempo dela com a criança. Então a criança vive num mundo em que a mãe está sempre presente. Está tudo certo, sempre tem comida, tem calor, tem tudo. Vamos imaginar que é mais uma esfera assim. Então está tudo certo. Está numa esfera, vamos dizer. Só que vai chegar um momento em que a mãe ela precisa ir fazer outras coisas, né? Ela precisa ir, até pode ser assim, com mais idade, assim, ela precisa ir trabalhar, ela precisa ficar com o pai, ela precisa... Aí o que acontece com a criança? A criança ela achava que ela era o único interesse da mãe. A criança acha que ela era a única coisa que a mãe precisava de cuidar, né? Que era ele. Só que daí a mãe vai ver alguma coisa lá, não sei onde. E ele vai sentir que tem alguma coisa lá que interessa mais a mãe do que eu. E ele vai imaginar o que pode ser isso. O Lacan depois vai falar que eu falo isso, né? Ah, sim. Ok? Freud, né? Vai vendo Freud. Que ele era o falo, só que agora parece que a mãe está procurando o falo em algum lugar. Mas ele vai imaginar, isso desenvolve, vamos dizer, o imaginário, né? Então aqui vai virar também, vamos dizer, uma rosca
Na verdade, isso, um donut, assim, em matemática tem um nome, que é um touro. Chama um touro, assim, touro. E o Lacan pode colocar o menos φ, né, que eu falo, né? E isso seria, então, vamos colocar o imaginário. O imaginário, porque a criança imagina o que a mãe está fazendo lá. Procurando uma coisa que parece mais interessante do que eu. Depois vamos até, acho que a idade, assim, sei lá, 6 anos, 7 anos, que a criança começa a perguntar um monte de coisas. Por que a mesa está aqui? A gente colocou a mesa aqui para fazer a palestra, assim, mas por que vocês querem fazer a palestra? Não, a gente está fazendo a palestra para fazer um vídeo, mas por que vocês querem fazer um vídeo? Tem uma idade que as crianças não param de fazer perguntas. Na verdade, a criança, o que ela quer? Ela quer fechar um ciclo. Ou seja, quer perguntar por que você faz isso. Você responde, por que você faz isso? Para ela poder fechar isso e que seja um entendimento total. Só que nunca consegue. Porque os pais vão falar, chega, vai brincar, né? Vai lavar as mãos, vai dormir. Nunca vamos conseguir responder a todas as perguntas de uma criança. Nossa, Nicolas, você vem pensando nisso, né? A ciência tem um pouco disso, né? Faz pergunta, Sim. Fecha, assim. Nunca fecha, né? E por isso que os cientistas se frustram, né? A gente vive um ciclo de frustração. Tudo, porque a gente nunca acha. Nunca chega a fechar o... Então, o que a criança procura seria formar uma totalidade, assim. É um pouco como se... Eu vou fazer aqui o... É como se, quando eu vou colocar um S, o S seria como significante, né? O sentido, uma coisa assim. Você tem uma coisa, é por que isso? Por que isso? E por que isso? Por que isso? E por que isso? Por que isso? Aí chega, pum, cai no buraco. Mas é possível fechar esse ciclo? Claro que não. Não pode. A gente nunca vai saber o mundo. Eu faço muitas perguntas e às vezes eu não tenho resposta. Então você vive no mundo real. Aí o Lacan vai chamar isso de... Vou escrever aqui. A falta de significante no outro. O significante da falta no outro. O outro não consegue me responder. Ou seja, ele é o buraco, né? Eu não consigo entender... eu estou percebendo, vamos dizer assim, a falta do outro. O outro não consegue me responder, né, as coisas assim. E essa parte assim seria, totalmente simbólico, né? O fato que a gente entende o mundo com palavras, né? O simbólico é o momento em que vamos explicar as coisas. O simbólico é colocar palavras sobre o que acontece com a gente. Explicar, aconteceu isso comigo. Isso é simbólico. Quando a gente fala do real que é uma coisa assim mais... o real a gente não tem muito acesso ao real, na verdade. O real é vou explicar um pouco melhor do que pode entender. O mais fácil de entender é o imaginário simbólico. O imaginário é tudo o que você imagina. Você está imaginando o que uma pessoa que você conhece agora está fazendo. Você está imaginando, a gente imagina. Tudo que a gente imagina. Imaginário dá para... E o simbólico são, vamos dizer, as palavras, assim. Como que a gente explica ou identifica as coisas. Então, por exemplo, e o real isso é a coisa um pouco mais assim,
difícil de entender porque como a gente não tem acesso ao real é diferente de realidade, né? Sim. Se eu falar realidade, é a sua realidade e como você vê as coisas. Eu tenho minha realidade. Filtro cultural, psicológico, emocional, né? O real, eu vou, ao longo dos vídeos vamos desenvolver isso, mas um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, assim, estamos agora no mundo simbólico que estamos falando do Lacan, ok? Estamos falando assim, eu te explico isso, blá blá blá. Imagina que de repente entra uma pessoa com armas ou que desaba todo o prédio. Isso é uma intervenção do real, porque a partir desse momento a gente vai esquecer completamente do Lacan. Lacan não vai fazer mais nenhum sentido. Vai ser até ridículo que o negócio está desabando e você está falando do Lacan. Continua, né? Tá caindo, não. Isso é uma erupção do real que fala assim, que o céu simbólico ele explode, ele não existe mais. Porque agora a situação é diferente, você está ferida, tem pessoas assim, tem fogo, tem que... o nosso simbólico fugiu, ele foi para o ar, porque o real deu uma boom, falou, estou aqui. Poucas vezes a gente consegue ter um contato com esse real, né? Então, Nicolas, sim. e você pensa que esse contato com o real, na perspectiva do Lacan, é sempre assim, brusca? Não, eu estou falando isso para entender um pouco. Um exemplo, né? Mas geralmente o real não chega assim com boas coisas. Então, aí vamos fazer vamos brincar um pouco. Ixi, é massinha? Massinha, né? Vamos botar o jardim da infância, né? O que eu falei, porque a topologia... Na verdade foi assim, o Lacan estava falando disso uma vez no seminário, e lá tinha um matemático, o Pierre Souris, que escutou o Lacan falando e que falou para ele, o que você está falando parece o nó borromeano. E o Lacan falou, o que é isso? Aí o Souris explicou para ele o que era o nó borromeano, e a partir daí, quase todo o resto do Lacan foi tudo com nós borromeanos. O que é o nó borromeano? Vamos fazer um nó borromeano? O que eu contei aqui, né? Isso vamos pôr que é uma esfera, né? Sim. Aí teve um buraco no meio. Certo. E virou o que a gente chama de touro em topologia, assim. Um donut, uma rosca. Então seria assim, um anel, vamos chamar isso de anel, fica mais... O anel do real, por exemplo. Aí o que aconteceu? Aconteceu, para fazer o imaginário também, uma esfera, né? Onde teve um buraco. E a gente tem um outro anel, vamos chamar de anel, que aí está mais... Próximo, né? A gente está com 2 anéis. Meio fedido. Eu gosto. Você gosta? Na minha infância, a massa de modelar era diferente. Era outro material, não era esse material. Sempre. Você comia? Aí meu pai puxava ele, não pode comer. Eu comia, ficava com os dentes tudo. Aí vamos pegar aqui isso simbólico, também acontece a mesma coisa, um buraco. E temos então 3 anéis. E o Lacan, depois ele procurou como dá para unir esses 3. E aí ele achou o nó borromeano. Na verdade, o que acontece, por que se chama borromeano? Na verdade, vem de uma família italiana,
Borromeo, que eram 3 famílias, e eles se uniram, tipo de máfia, imagina, porque é Itália, né? 3 famílias unidas assim, realmente unidas, e a ideia é que se uma das famílias fosse embora, quebrava tudo, né? Não teria mais nada. Então, que era uma união assim, total entre as 3 famílias. Por isso que o nó borromeano, os 3 anéis se unem, mas se você tirar um, os 2 outros também vão embora, né? Então, eu vou tentar fazer aqui. Na verdade, cada um que passa que se entrelaça, por assim, entrelaça um com o outro. Aí ficaria assim, por exemplo. Vou pegar assim. Entra aqui. É nada fácil isso, hein? Bom, eu passaria um assim. Deixa eu ver. Depois. Eu fiz uma vez faz tempo, mas. Os 3 têm que estar conectados de uma forma que eles não. Se tirar um, quebra o outro? Sim, na verdade, cada um passa acima, por exemplo, aqui passa embaixo. Ou vou unir 2 primeiro. Tá. Vou colocar assim. Na verdade, eu tinha feito com uns que eram maiores, daí dava para. Ó. Acho que o verde passa aqui na cara. Vamos pegar assim, como se fosse já 2 assim. Sim. Aí o verde passa aqui, né? Então o verde ele vai. Passar no meio dos 2. Aqui, sim. Vai passar aqui, sim. Na verdade, eu vou fazer eles maiores, porque senão. Isso pode pôr o copinho. Não, tô uns nomes. Eu passaria no meio. Sim, ele vai passar aqui, na verdade. Op. E aqui ele vai passar aqui. Tá. Na verdade, vai ficar assim, ó. Igual das Olimpíadas? Sim, né? Acho que sim, né? Sim. Aí. Na verdade, ficaria assim. Ficou bom. Ficou bom. Seria Entendi. isso, né? Sim. Legal. Bonito, né? Bonito, né? Aí que Então, real, imaginário e simbólico. eles vão ficar. Vou até tirar isso aqui. Vamos ter então, né? Isso seria o real. Vamos colocar, por exemplo, esse o real, o imaginário e o simbólico. O que acontece? Assim, todos nós temos isso somos real, imaginário e simbólico. Isso está em nós o tempo inteiro. A gente alterna um pouco dos outros, mas os 3 funcionam juntos. E a única coisa que o Lacan falou que ele inventou, porque ele fala assim, que tudo que ele fala vem do Freud, que ele não inventou nada. A única coisa que ele inventou é isso aqui, que ele coloca aqui, que é o pequeno a. O pequeno a, o petit a. O pequeno a, que é o objeto do desejo. E que é ele que une os 3. Ele coloca ele aqui, que fica no meio assim, do nó.
né? O objeto do desejo. Vamos dizer, os distúrbios, uma pessoa fica com problemas mentais porque tem algum problema com esses nós, né? E, com esses anéis. Mas para entender, vou falar de um exemplo para entender como que rola isso. E também uma coisa em que uma pergunta que vem sempre, né? Aonde que fica isso? Isso. Aonde que fica? No corpo, mano? Tipo... Não, porque eu falo assim, tá em nós e tal, mas aonde que isso... Acho que tá na verdade, eu não vejo como... Não dá pra localizar. Dá, sim. Porque eu imagino que isso é a junção do que é emocional, cognitivo e físico. Então, pode estar em qualquer parte do corpo. Na verdade, está na linguagem, está no que a gente fala. É mesmo, porque aí, tipo, eu pensei, senti, criei, eu imaginei, né? Não, eu de alguma maneira tive um estímulo do mundo real, imaginei, trabalhei na linguagem, que é o simbólico. É sim. isso? Não, e aí a linguagem tá é os três juntos. Não, é que eu quero dizer... Eu vou te falar... Eu vou sair daqui hoje sã, né? Eu vou te falar uma coisa e você vai falar, o que estou fazendo aqui? Você vai querer ir embora. Mas uma coisa que o Lacan fala é que a gente não pensa com o cérebro. A gente pensa com a questão sexual, não? Não. É o Freud, não é? Tá, a gente pensa com a fala. Caramba! E com a fala, com as palavras que a gente pensa. Então, reflete sobre isso. Porque quando eu falo isso, claro que as pessoas, o que está falando? O cérebro, as neurociências falam assim, o que é isso? Não, né? As neurociências explicam, tudo que você pensa vem de algum lugar do cérebro, blá, blá, blá. Teve até pessoas que falam, nossa, identificamos o inconsciente dentro do cérebro. Não tem maior besteira do que isso. Assim, não tem que mesclar. Eu respeito muito as neurociências, fazem descobertas sensacionais, é muito legal, mas não... elas estão considerando que elas conseguem modalizar, elas não estão enxergando que não é passível de modalizar. Mas a psicanálise é diferente, assim, outra coisa. Não é... Não é objeto da psicanálise a ideia de conclusão, né? Porque a neurociência busca fechar o ciclo. Sim. Eles estão igual criança, a gente é igual criança, né? Continuamos, não é isso? Sim. Não fecha. Eu inventei uma imagem assim, isso não é do Lacan, é o que eu inventei, para explicar um pouco qual seria a diferença entre um tratamento com psiquiatra, por exemplo, com neurociência e um tratamento com psicanálise. Vou pegar o caso de um assassino, ele sempre pega uma faca assim e mata alguém, ok? Certo. É o problema dele, vamos dizer. As neurociências, eles falam, temos um medicamento que vamos dar para ele, que vai bloquear no cérebro a ação da mão que pega a faca, e assim ele não vai poder mais fazer isso, porque toda vez que vai querer fazer, tem o impedimento químico que faz com que ele não pode. E aí vamos rezar para ele sempre ter o medicamento. A psicanálise seria conversar com ele para que ele desentorte o que ele tem na fala dele, ou seja, no pensamento dele, para ele chegar à conclusão que não é legal fazer isso. E daí para ele nunca mais pegar uma faca e matar alguém, porque ele vai ter entendido, desenrolando um pouco o seu jeito de pensar, que isso não é bom. E assim, um pouco uma diferença, porque
É como, né, tratar depressão com medicamento, assim, funciona, assim, legal, a pessoa se sente melhor, tudo, mas não resolveu nada. É paliativo, né? Então, e a partir daí, então, que vamos começar a criar desejos, né? Isso é responsável de como vamos começar a criar desejos. Esquecendo aqui da câmera, né? Aí eu vou colocar o que eu tinha colocado, que no real, eu vou colocar o -1 aqui, né? Sim. E no simbólico era, né, o significante da falta do outro. E no imaginário assim, seria -φ, só para... Então, na verdade, eu falei que ia dar um exemplo, vou dar um pouco mais tarde. Antes, vou falar um pouco do que se chama em francês de jouissance. Jouissance. A tradução de jouissance seria gozo. O gozo é de gozar. Sim. Só que é complicado entender um pouco o que é o que o Lacan chama de gozar, né? Gozar no sentido... Gozar seria uma coisa assim, vem do corpo. Certo. Então é uma coisa real. Quando eu falo do corpo, não estou falando do que você imagina, do seu corpo... não estou falando do que você imagina do seu corpo. Aquelas pessoas que fazem exercício falam, o meu corpo é assim, ou falando de medicina, de falar, meu fígado está... Você estava falando do corpo, né? Sim, então, o gozo é um negócio assim, que seria, vem do corpo, é real. Por exemplo, estou falando um monte de coisas que você... Mas se você refletir depois sobre isso, você vai ver que faz sentido. Quando a gente... Porque, segundo o Lacan, quando a gente fala, a gente não se comunica. Tá. Provavelmente você não está entendendo... Você não entende o que eu acho que estou te falando. Sim. Na verdade, falar não é feito para comunicar, é feito para gozar. Quando a gente fala, a gente goza. Por isso a gente gosta de falar, né? Quando você fala é um gozo, assim. Porque você está colocando, de alguma maneira, a sua dimensão complexa aí, né? Sim, sim. É um momento de gozo quando você fala. E a gente não comunica, na verdade. Mas a gente goza quando fala. E por isso a gente fica feliz de falar com pessoas, porque a gente goza juntos. Aí ele definiu 3 tipos de gozo, né? Por exemplo, entre o real e simbólico, ele coloca o gozo fálico. Eu coloco o J de jouissance, né? Mas poderia fazer em português, colocar um G, né? Por exemplo. Mas até em inglês, quando se fala de psicanálise em inglês, eles usam o termo jouissance, o termo francês, né? Então, o que quer dizer entre o real e simbólico? E quando você tem a sensação, por exemplo, que você captou o real, sabe? Você simbolizou o real. Um bom exemplo é você imagina o Einstein que está descobrindo, depois de uma semana de cálculos, se dá conta que, então ele tem esse gozo que ele conseguiu simbolizar o real. Ou como quando qualquer pessoa você entendi, eu saquei uma coisa. Ou também o pintor que
terminou o quadro, ele falou, é isso que eu queria pintar. Eu peguei uma parte, eu simbolizei uma parte do real, né? Eu consegui colocar o real numa caixinha, vamos dizer. Entendi. O gozo fálico, que ele chama. Depois tem um outro gozo que seria entre o real e o imaginário, que ele chama isso o gozo do outro. Então, o gozo do outro, que e quando você, vamos dizer, você pegou no gozo do outro. Ou seja, você é o contrário do gozo fálico, em que você que está agindo. Ele chama isso também do gozo feminino também. Não sei porquê, mas para saber assim, a diferença entre os dois, vamos imaginar assim, se eu vejo um quadro, ok? Se eu sinto assim, a energia do quadro, eu sinto algo vendo o quadro, eu estou no gozo feminino, no gozo do outro. Estou sentindo, estou me deixando, me faz algo, vamos dizer. Agora, se eu começo a falar... Então, aqui, o pintor quis representar, aqui vocês veem, tem as montanhas, ele quis isso, porque na infância dele ele morava nas montanhas e blá, blá, blá. Eu estou tendo um gozo fálico. Certo. Eu que estou, assim... explicando aqui. Eu estou explicando, então sou eu que estou colocando... A minha fala que está indo, né? Quando é o contrário, é o discurso do outro que eu sinto, é isso? Sim. Ok. E depois ele tem um terceiro gozo, que ele faz um jogo de palavras, assim, na verdade, porque jouissance quer dizer gozo. Aí ele pega o início de jouir. O Lacan, existe um dicionário, assim, ele inventou, acho que nesse livro tem uns 980. Meu Deus! Ele brinca com as palavras. Por isso é importante conhecer o francês para entender o que ele quer dizer. Aí ele pegou assim, jouir, e colocou sens. Sens quer dizer sentido. Que em português algumas pessoas traduzem como gozo sentido, mas em francês falaria jouissance, gozo com uma mescla de gozo com sentido. Isso é quando, por exemplo, eu vou explicar para você o que é um unicórnio. Unicórnio não existe. Dizem que existe. Dizem que existe, mas não acreditam no que eles falam, tá? Unicórnio não existe. Mas, se eu descrever para você que é um cavalo assim, que tem um chifre aqui, você consegue imaginar. Você consegue ver muito bem. Faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. É uma coisa que não é real, vamos dizer, porque fica entre o simbólico e o imaginário. Sim. Você simboliza, vou colocar aqui, jouissance. Você simboliza uma coisa imaginária. Uma coisa que não existe, mas que dá para imaginar. Mas não vou falar muito mais, assim, era só porque eu queria só falar dessa coisa de gozo, de jouissance, que é bem importante, que vai voltar depois. Agora vamos falar de uma coisa prática para entender. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Quando você fala ali do gozo do outro, é que você conseguiu entender a ideia do outro, é isso? Ali no jantar?
Do feminino, né? O Lacan define isso como que você está pego no gozo do outro. Uma das imagens também é assim, que a mulher que tem na minha frente me deseja, então eu tenho uma ereção. Entendi. É uma coisa que eu falei várias vezes para as pessoas me falam, não, mas não é sempre assim, mas eu acho assim, que para o homem ter uma ereção, ele está preso no que a mulher quer. Entendi. Tanto é que eu imagino... É por isso que ele coloca como feminino também? Será que ele já tinha essa relação? Não, porque para o Lacan tem não é essa questão de homem e mulher, ele não é feminino não quer dizer fêmea, vamos dizer. Essência fêmea. São dois lugares para o Lacan. O lugar do homem e da mulher, mas não tem a ver com a biologia que é o sexo do bicho. Vamos dizer. É um lugar, né? Isso vamos ver as fórmulas da sexuação que vamos ver na sétima palestra, sétimo vídeo. São dois lugares, tem o lugar do homem e o lugar da mulher, mas não quer dizer que é uma questão de gênero, como a gente conhece. Isso, macho e fêmea, né? Sim. Não é biologia, é psicanálise. Então, para ir no... Vamos imaginar uma situação. Você imagina uma pessoa que trabalha no guindaste, sabe? Sim. Os guindastes bem altos, assim, construindo os prédios. Sim. Aí lá tem o cara lá na cabine, né? Aí ele está lá e começa a ter muitos ventos, assim, muito vento, assim, o tempo não está bom. Certo. E você imagina que é balançando. Então ele vai ficar angustiado, vamos dizer. Sim. Vamos dizer assim, que ele vai... ele vai imaginar que ele pode morrer, né? Sim. Vamos dizer assim, que como que eu vou fazer isso aqui? Vamos dizer que o imaginário dele... Vamos colocar, não sei se eu faço... não, tá bom assim. Tem uma coisa que está acontecendo, os ventos, ele vai imaginar, vamos colocar assim, uma coisa vem aqui, isso seria a angústia, né? Até que, espera aí, eu acho que seria talvez melhor fazendo... O real de novo enchendo nós. Vai ser mais real ainda. Você vai mostrar a realidade. Na verdade, eu vou fazer, para ficar mais claro, senão vai ficar muito... vou fazer assim. Não, merci. Vou colocar isso melhor assim. O real, imaginário, simbólico. Então eu estava falando assim, ok. Ele está, então, no guindaste, muitos ventos, vai criar uma angústia, porque ele imagina que ele pode morrer, né? Então, a angústia, ela é provocada por alguma coisa real, vamos dizer, mas ela chega pelo imaginário. Certo. E aqui vou colocar, vamos dizer que tudo isso aqui, isso é angústia.
Aí ele sente angústia, o que ele faz? Ele vai ligar para o chefe dele e falar assim, ó, tem muitos ventos e acho melhor eu descer. Essa angústia que veio pelo imaginário, ele imagina que ele pode morrer, aqui ela vai afetar o simbólico. E o que acontece quando a gente está angustiado, por exemplo, é que provoca uma certa inibição. Então, aqui, essa angústia, ela afeta aqui o simbólico e vai criar, vamos dizer, uma inibição. E quando ele está lá e fala para o chefe, acho que é melhor descer, o chefe fala para ele, não tem problema nenhum, você pode ficar lá. Ele fala, tá bom. Por quê? Porque isso funciona se a gente pega uma pessoa de surpresa, assim, que dá uma angústia, inibe o simbólico. Você não pensa direito. Ele está lá em cima, se ele pudesse pensar tranquilamente, ele falaria, ô chefe, desculpa, mas não vou ficar, eu vou descer, porque senão eu vou morrer. Certo. Só que ele está numa situação em que a angústia provocou uma inibição do simbólico, certo. As ideias não estão claras, e ele fala, tá bom, eu fico. Que uma técnica, inclusive, é exatamente o que acontece, você sabe, com a cobra, que quer comer o ratinho. O ratinho está lá. A cobra, ela chega e olha ele, e o ratinho ele fica com tanto medo que ele não mexe. Ele está inibido. Ou a medusa também. Mas esse exemplo da cobra, assim, o ratinho sabe, ele está vendo que vai ser comido, mas ele está tanto medo, angústia, que ele está inibido, ele não sabe o que fazer. Porque suprimiu o simbólico. O simbólico que é a sua capacidade de pensar. E tomar uma atitude, né? Tomar uma atitude e agir. Os chefes usam isso muito bem, sabe? Ele fala assim, são quase 6 horas, vou sair, o chefe pega você quase por trás e fala, você pode ficar um pouco mais para uma reunião? Você fica assim, claro, sabe? Você pode ficar mais 10 minutos para a reunião? Sim, porque você não teve tempo de... Se você tivesse tempo, espera aí, vou pensar, se eu posso ficar? Não, porque eu tenho compromissos. Mas do jeito que é falado, sim, eu fico. E depois você pensa, nossa, por que eu falei que ia ficar? Tenho coisas para fazer e tal, mas bom, falei que ia ficar, porque foi pego no... É uma coisa, percebe, o chefe não vai te falar às 2 horas, se você pode ficar depois das 6, ele vai falar 5 minutos antes das 6. Para pegar você assim, tem que tomar a decisão já. Nossa, e a pessoa tem que ter essa leitura já, né? Mas às vezes ela é treinada, ela nem sabe que ela vai fazer isso. Um assalto, né? Normalmente, tudo de fato. O que acontece? Essa inibição do simbólico, ela afeta o real. Aí o real vai criar um sintoma. Sintoma, né? Então, um sintoma que seria, vamos dizer, uma doença, um problema. Um problema real. Que no caso do nosso amigo do guindaste, ele vai morrer. Isso quero dizer uma imagem, mas ele ficou inibido no tal, mas o guindaste caiu, ele morreu. Foi a consequência no real. Esse exemplo assim da angústia, inibição, sintoma, né, mostra um pouco como agem as coisas, o real, o imaginário e o simbólico agem entre eles. Eu poderia pensar, por exemplo, uma pessoa que sofre uma violência, cria uma angústia, aquilo é tão forte, ela fica inibida, Sim. Ela não consegue ter uma ação e no real ela desenvolve às vezes alguma conduta até de... Sim. Né? Você acredita que alguma doença pode ser causada dessa forma?
Como? Uma doença, você acredita que pode ser causada dessa forma? A pessoa ela sente alguma coisa que traz para ela algo no simbólico e aí o real é no corpo. Sim, tem um exemplo assim, que é justamente do Jacques Sibony, que ele é psiquiatra, ele contava isso. E que um dia ele trabalhou com medicina geral, assim, tipo num hospital assim, público, uma coisa assim. E um pedreiro português, não sei o que, veio para uma consulta, não sei o que, e ele percebeu que ele tinha a língua preta. A língua estava preta. Aí ele perguntou para ele assim, faz tempo que você tem isso? Ele falou, sim, faz tempo, sim. Mas por quê que? Falou, eu vou contar uma coisa, é que na verdade eu não tinha meus papéis legais na França. E aí não podia reclamar e tal. E aí mas o chefe não queria me pagar metade só, tudo, porque eu não tinha os papéis, assim. E isso me ficou aqui, porque é uma expressão em francês que a gente fala. Eu queria falar para ele, vai se fuder, né? Só que não, ficou travado na garganta. É uma expressão, não sei se em português fala, ficou aqui. Entalado. Ficou entalado, que eu queria falar. Aí ele teve isso. Mas ele falou, mas tudo bem, não faz mal. Meu Deus. Pode acontecer sim. Mas em geral, bom, vai ser uma coisa... Aí, o que seria o trabalho do psicanalista? Que o psicanalista, ele está com o sintoma da pessoa. A pessoa chega e fala, eu tenho isso. Na verdade, vai ser o caminho contrário. O psicanalista vai ter que voltar a si para achar de onde que veio essa angústia. Nossa, e aí então ele vai pelo simbólico, né? Vai ter que passar assim, vai ter que passar pelo simbólico, que é falar. Sim. O analisando, vamos chamar assim, o analisando, ele fala. Então, através da fala dele, que vamos ter que chegar para saber qual era isso. Aconteceu imaginário. Isso. E saber de onde que vem. A gente pode extrapolar também, falar assim, que aqui, vocês lembram, vou colocar, isso era menos 1, o menos φ e o... A gente poderia pensar, isso é mais teórico, vamos dizer, que a angústia é um jeito de tentar tampar esse buraco. O buraco do imaginário. Que a inibição seria uma maneira de tampar o buraco do significante da falta no outro. E o sintoma seria uma maneira assim, no real, assim, mas isso é mais, vamos dizer assim, teórico e é uma tentativa de tampar os buracos que não dá certo. Porque não dá certo tampar os buracos. Sempre a angústia tenta assim, tampar esse buraco, mas não consegue. Aparece a inibição que tenta, mas não consegue. Então, isso seria mais ou menos assim, para começar assim. Eu não fui muito, hoje não foi nada assim profundo, mas foi assim, para começar a ter um contato com o Lacan, né? Desse nosso encontro de hoje, o que me instigou bastante é a questão de onde está isso no corpo. A questão da linguagem. Então, é na linguagem que eu localizo isso. O meu cérebro é a linguagem, então é isso? Não, seu cérebro, ele é um órgão. É um órgão do corpo. Então, minha mente, minha consciência é a linguagem? Ou não? Eu falaria que seu mundo é a linguagem. Você vive na linguagem. O inconsciente é na linguagem. Quando você fala coisa que você não sabe.
que são inconscientes, vamos dizer. Que justamente um analista consegue ver, ler entre as linhas. É alguma coisa que emerge, então, naquele momento. Sim. Que a minha linguagem, né, traduz ou manifesta. É isso. Sim. Digamos assim... Mais ou menos. Mais ou menos. Digamos que o mundo no qual você vive, você criou ele com palavras. Certo. Essas palavras, elas, né, são no imaginário, você simboliza, é simbólico sim, mas tem uma parte que você sempre passa muito pelo simbólico, porque você simboliza muitas coisas, mas tem coisas que você imagina também, ou seja, quando eu falei isso, queria dizer que não é... O cérebro, ele tem a capacidade, vamos dizer, de você pensar, vamos dizer assim, como você... O que você escreve, assim, você consegue escrever porque você tem uma mão. Sim. Mas não é sua mão que escreve, é uma coisa, é da linguagem. É como pensar. Porque o Lacan também se inspirou bastante de Saussure. Saussure era o... Sim, estruturalista, né? O Saussure, ele que escreveu a maior gramática do francês e tal. Mas o Saussure não vai para o oral, né? Não, na verdade o Lacan ele usou uma coisinha do Saussure, que era o significado significante. Mas ele transformou também, ou seja... Que bom, né? Porque o Saussure ele é estruturalista demais, né? Não combinaria muito. Mas ele tinha uma definição muito legal do que é uma língua, por exemplo. Ah, tá. Como sistema. Vamos pegar o português, por exemplo. O português não pertence a ninguém. É como um ser vivo, ele evolui. Exatamente. Ele evolui. Se daqui a um tempo todo mundo fala nós vai, todo mundo vai falar nós vai. Ninguém decidiu isso, mas aconteceu. Sim. Legal. Eu não sei se eu respondi bem a sua... Não, sim, é porque isso ficou mais... vou para casa pensando nisso. Pensa bem que... quando eu falei que a gente pensa com a linguagem... Isso. Porque, né? sabe, quando você está falando, tem uma gramática no que você está falando, um verbo, sujeito. Sim. Então você vai agenciar as coisas de uma maneira. Certo. E isso que vai determinar o que você acha das coisas. Então, está preso nessa coisa. Você não tem você entende? Veio tudo que como você se vê, como você define as coisas ao seu redor, foi agenciamento de palavras entre elas. Certo. Entendi. Quando vamos falar na próxima do sujeito lacaniano, né? O que é o sujeito? Acho que você tinha... ou quando você fala... Na verdade, assim, nós somos castrados no sentido pela linguagem. Ou seja, que eu sou um animal, beleza, você é um animal. Chega em você a linguagem, paf, você vira um ser humano, vamos dizer. Ou como dizia o Lacan, em francês ele falava par l'être, vem de falar e de ser, falacer. É legal até em português, soa bem, né? Falacer, eu sou um falacer, um ser que fala. E isso já tirou você do mundo animal. Verdade. Porque a partir do momento que você fala, você não vai se comportar como os animais. Nenhum outro, né? De forma completamente alucinante. Quando ela fala, nossa, é absurdo o que essa pessoa fez. Absurdo porque ela vive no mundo de linguagem, ela ordenou as palavras de uma certa maneira que faz sentido para ela. E que não faz sentido para você, porque você agiu de uma outra maneira. Sim. Sendo que todos os animais vão fazer sempre a mesma coisa. Por instinto, né? Muito bom. Então, acho que a gente pode... Encerramos essa Sim, sessão? tá bom. Então, obrigada, hein, Nico?